Você já se perguntou por que o passar dos anos nos envelhece? A pele enruga, cabelos brancos e fracos e as doenças que começam a surgir. Antes dessas coisas acontecerem, outros danos que nós não percebemos se acumularam e fizeram um trabalho sujo em nosso corpo. Alguns especialistas consideram que são 7 os causadores do envelhecimento primário. Ou seja, são 7 coisas que dão errado, que começam a gerar reações em cadeia, que vão destruindo lentamente o nosso corpo ao passar dos anos. Cada ser humano vivo atualmente está com esses problemas. O primeiro problema que está acontecendo são as células que ficam senescentes ou envelhecem. O nosso corpo ele é composto por cerca de 36 trilhões de células, pequenas unidades funcionais interligadas. E algumas delas, com o passar do tempo, se tornam senescentes. Isso quer dizer que elas cansam, param de se dividir e não desempenham mais muito bem as funções que elas faziam normalmente, gerando assim inflamação crônica, problemas nos tecidos e comprometendo o sistema imunológico. Uma hipótese para resolver isso é identificar essas células que ficaram velhas, destruir elas e substituir com células-tronco. Células-tronco têm a capacidade de se diferenciar, ou numa linguagem não tão boa, virar outras células. Então poderíamos usar células-tronco para regenerar os tecidos onde células ficaram senescentes. O primeiro problema são as células que envelhecem. O segundo são células que não querem morrer. Células resistentes à morte. São células que escapam dos mecanismos de apoptose e outros mecanismos de morte celular programada. As células, elas são programadas para morrer. Isso precisa acontecer para o bem do corpo. Mas algumas células perderam isso e o corpo vai sofrer por causa disso. Por exemplo, as células T do sistema imunológico adaptativo, que deveriam ser eliminadas após combater infecções recorrentes, como por exemplo da herpes, mas por serem constantemente ativadas e não conseguirem eliminar o vírus da herpes, que o corpo não consegue eliminar, essas células se tornam anérgicas e começam a se acumular, consumindo muito recurso e não desempenham suas funções. E não morrem. Ou seja, um baita problema. Uma possível solução seria usar genes suicidas específicos para eliminar essas células que não querem morrer e estão tomando conta do corpo. Não é só nas células que acontecem problemas. Dentro delas tem uma organela muito pequenininha chamada mitocôndria. Ela também sofre com o passar do tempo. As mitocôndrias são as responsáveis pela produção de energia nas células. Com o passar dos anos, elas acumulam danos em seu DNA, devido aos radicais livres que elas mesmas fabricam na cadeia respiratória. Isso resulta em mitocôndrias disfuncionais, que produzem menos energia e mais radicais livres, assim aumentando os danos celulares e estresse crônico e inúmeros outros problemas. A expressão alotópica, ou seja, remover o DNA mitocondrial e levar para dentro do núcleo, poderia proteger o DNA mitocondrial dos radicais livres e manter a funcionalidade das mitocôndrias. Essa é uma das situações que os especialistas imaginam para resolver esse problema em nossas usinas energéticas. Células que envelhecem, células que não querem morrer, problema nas usinas energéticas e alguém está recolhendo lixo. Com o envelhecimento, se acumulam resíduos dentro das células, como por exemplo a lipofuscina, ou popularmente conhecido como pigmento da idade. É uma gosma nociva, cor amarelo-dourado, é uma mistura de materiais proteicos, lipídicos, contém também metais reativos como ferro e cobre e uma variedade de outras moléculas. Esse lixo dificulta a função dos lisossomos, que são responsáveis pela digestão dos materiais indesejados dentro das células. E ao atrapalhar o lisossomo, faz ser gerado mais lixo mal degradado, ou seja, uma reação em cadeia. Um pouco de lixo começa a gerar mais lixo, cada vez mais lixo. Uma das hipóteses para resolver isso é encontrar uma bactéria específica que consiga digerir essa lipofuscina. Pensa comigo, se durante toda a história sempre teve animais, humanos, todos os tipos de vida envelheceu e produziu lipofuscina, nós deveríamos conseguir encontrar lipofuscina na natureza. Devia ter na água, devia ter no solo. Pesquisadores, inclusive, já procuraram lipofuscina em terra de cemitério e não encontraram. Então é bem plausível imaginar que exista alguma bactéria que conseguiu se adaptar para consumir essa lipofuscina como um alimento. Então a ideia é nós encontrar uma bactéria que consiga fazer isso, isolar o aparato enzimático que ela utiliza para fazer uma terapia para nós conseguir limpar esse lixo que fica dentro das células. A dificuldade é encontrar essa bactéria. Nós temos catalogado cerca de 30 mil bactérias,
mas estima-se que talvez existam 8 a 10 milhões, talvez trilhões de bactérias. Então imagina o trabalho que é para identificar essa bactéria, para achar essa bactéria, né? Achar essa bactéria que consiga fazer isso, para depois usar o aparato enzimático que ela está utilizando para conseguir degradar a lipofuscina e então criar uma terapia. Conseguindo achar essa bactéria e isolar a suposta enzima de limpeza, essa é a missão árdua. Mas depois que encontrada, enviar essa enzima até a célula já é algo bem mais fácil. Nós temos algumas pesquisas bem avançadas nesse campo, enviando essa enzima até o lisossomo para que o lisossomo utilize para fazer a limpeza. Não basta ter lixo só dentro das células, tem que ter por fora também agregados extracelulares, como as proteínas beta-amiloides, que são associadas a doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Esse problema também representa um grande desafio. Essas proteínas mal enoveladas se acumulam fora das células, sufocam e causam danos no tecido. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando melhor como funciona esse problema do lixo por fora das células. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, é do vídeo do Biden, tá? Onde eu falo especificamente desse problema, então não vou me alongar muito. Já te falaram que o açúcar é uma faca de dois gumes? É uma importante fonte de energia, mas também uma importante fonte de glicação. AGEs são o resultado de reações do açúcar com proteínas. Isso acaba deformando as proteínas e prejudica a flexibilidade dos tecidos. Representa o maior problema no sistema cardiovascular. Também já existem pesquisas nessa área buscando quebrar algumas ligações dessas AGEs e deixando o sistema imunológico fazer o restante. E por fim, o último fator, que são as mutações nucleares. O DNA nuclear sofre danos ao longo da vida, que resultam em mutações que podem levar ao câncer. Esses danos são causados por diversos fatores, como radiação, toxinas, radicais livres e etc. São precisos não um, não dois, mas sim pelo menos 5 a 10 mutações para uma célula virar um câncer. Uma dessas mutações que o câncer precisa é a proliferação sustentada, ou seja, a célula conseguir se multiplicar sem limites. Essa mutação faz a célula produzir muita telomerase, uma enzima que impede o encurtamento dos telômeros e assim não tem freios na divisão celular. Especialistas sugerem eliminar a telomerase do genoma humano para impedir o câncer, substituindo todas as células do corpo com células-tronco sem telomerase, renovando continuamente os tecidos por toda a vida. Assim, todas as células teriam uma vida útil e se alguma tivesse mutações que potencialmente a transformariam em um câncer, ao acelerar a divisão, ela logo esgotaria o telômero e ela não conseguiria mais se dividir, assim parando o câncer. Esses são os 7 causadores do envelhecimento primário. Um desejo que deve ser tão antigo quanto a vontade de viver para sempre, ou por muito tempo, é a possibilidade de voar. Ou por acaso você nunca olhou um pássaro e se imaginou voando como ele? Mesmo assim, por milhares de anos, ninguém conseguiu realizar esse desejo. Foi só em 1783 que o primeiro ser humano voou em um balão de ar quente, uma aeronave mais leve que o ar, um veículo que não era muito eficiente. Demorou mais 120 anos para o ato de voar fosse repensado por Santos Dumont e irmãos Wright e outros. E no ano de 1903 fizeram seus conhecidos voos. 24 anos depois, o primeiro humano sobrevoa o oceano em um avião motorizado. Mais 22 anos, o Comet, o primeiro avião comercial a jato. Mais 20 anos e o Concorde, o primeiro avião comercial supersônico, cruzou os céus a mais de 2.000 km por hora. Era difícil alguém em 1700 imaginar que um dia seria possível ir de São Paulo até Nova York em 3 horas, assim como é difícil para a maioria das pessoas hoje imaginar um ser humano com 200 anos. Demorou milhares de anos de inventividade para o primeiro avião mais pesado que o ar voar, mas levou apenas 66 anos para um salto de um avião de bambu para um supersônico. Ou seja, quando dermos os primeiros passos de fato relevantes na batalha contra o envelhecimento, os próximos passos surpreenderão até as mais otimistas expectativas.